Chegamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a escritora e professora Ana Cardoso. Ela que está lançando aqui em Caxias do Sul o livro Encontros Possíveis, Histórias de Amor e Cuidado em Torno da Adoção. Uma obra baseada no trabalho do Instituto Filhos, aqui de Caxias do Sul. É uma honra tê-la conosco, Ana Cardoso. Fábio, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar sobre esse projeto muito bacana que o Instituto Filhos fez durante esse ano para comemorar os seus 7 anos de atuação, né? A propósito disso, nesse jantar festivo houve o lançamento preliminar, digamos assim, e nós temos aqui, eu deixei até uma colinha, no próximo dia 8 de dezembro, às 18h30, na Livraria do Arco da Velha, e acontece o lançamento, digamos, aberto ao público em geral, é isso mesmo? Isso. Agora, então, no dia 8, como tu bem disse, 8 de dezembro, a gente vai fazer um lançamento para a comunidade caxiense, então, na Livraria do Arco da Velha, em que a gente vai ter os exemplares disponíveis, né? E também vai ter um bate-papo com 2 pais que vão fazer uma discussão também sobre o seu projeto de adoção, o seu projeto de vida, né, em relação à temática, que é bem importante também. Um ponto a destacar é que o livro conta com ilustrações de Anne Loran de Panho. Nós vamos tentar contemplar ao longo do programa, mas sempre que se fala em adoção, quem está nos acompanhando já deve remeter a diversos dilemas, dúvidas, ou é radicalmente a favor, ou é radicalmente contra, ou embora seja favorável, tem dificuldades de aceitar. E tu trabalhas com muitos desses aspectos aqui no decorrer do livro, para que as pessoas entendam. Os capítulos são organizados, as partes do livro, conforme depoimentos de casais que adotaram e de filhos adotivos. Eu gostaria de começar explicando, que tu explicasses como é que funciona o trabalho do Instituto em si, para daí entrarmos no enredo do livro propriamente dito. Uhum. Sim, o livro ele surge de uma necessidade de fazer um registro dos 7 anos que o Instituto Filhos tem, né, como atuação na cidade, que a gente pode considerar como um grupo de apoio à adoção. Uhum. Então ele surge justamente como uma necessidade de promover o debate entre os pais, tirando dúvidas, né, dentro desse projeto complexo que seria a adoção. Então, o que acontece no Instituto Filhos? A partir de 2006, se não me engano, ele passa a fazer ele faz um contato com o juizado e tenta, então, promove cursos de formação aos pais, seja com as psicólogas ou mesmo com a nossa advogada. Tá? Então, ali os pais têm condições de terem mais confiança, né? terem oportunidade de dar esse passo tão importante nas suas vidas. E tu atuas como voluntária. Nós conversávamos aqui antes da gravação, tu contaste que é da área da letras e ministraste algumas oficinas voltadas a esse campo e agora também como voluntária escrevendo o livro, né? Isso. O que aconteceu é que eu conheci a Shirley, que é a mentora do Instituto, a Shirley Omizolo, né? Uhum. E a gente se conheceu na época que eu ministrava uma oficina. E a Shirley interessada em contar, em registrar, na verdade, em livro, a maneira como ela contava sobre o fato da adoção para sua filha, né? Então, a partir disso, o que aconteceu? A gente conversou muito sobre esse livro, sobre a elaboração desse livro, que depois ela veio a publicar, né? Mas o que acontecia, no caso com a Shirley e com o seu marido, Wilson, é que eles tinham interesse de conversar com os outros pais a respeito da temática, né? E aí nasce o Instituto. Ela e mais esse casal e mais um outro casal de amigos, de uma forma espontânea, acabam fazendo reuniões para debater, para tirar dúvidas, para compartilhar essa experiência tão importante. Então nasce o Instituto Filhos e isso já se dá 7 anos, né?
Na época não havia nenhum grupo de adoção em Caxias. Pelo que a Shirley conta, tinha um grupo em Porto Alegre, mas assim muito distante, eram muito escassos no Rio Grande do Sul. Claro. Né? Hoje já se percebe um crescimento desses grupos de apoio à adoção. Vale ressaltar, inclusive, que nesse ano a gente teve o Instituto Filhos organizou o ENAPA, que é um encontro nacional de apoio à adoção, em que tiveram vários grupos de adoção de todo o país, estiveram aqui em Caxias, no Teatro da UX, né? Em que se teve oportunidade, então, de fazer o debate, de se aproximar de outros grupos que trabalham sobre este tema, né? E foi muito bacana, assim, foi muito interessante. Inclusive, no próximo evento, no próximo ENAPA, a gente pretende fazer a divulgação do livro, né, em âmbito nacional. Tu tens tratado sobre a perspectiva do voluntariado, a propósito do Instituto Filhos fazendo 7 anos, quer dizer, é um trabalho bem recente. Esses encontros e essa mobilização, ela tem se dado basicamente por organizações não governamentais e pelo voluntariado, na medida que tu relatas, é isso que está predominando. Como é que tem sido a relação com o poder público? Porque há uma infinidade de implicações legais nesses processos. Como é que tem sido a relação, ainda que tu citaste ali o apoio do juizado, como é que tem se dado o incentivo, não só nessa ideia legal assim, do próprio judiciário, mas um incentivo ao trabalho de vocês, ou uma cooperação, isso tem acontecido? Sim, de alguma forma tem acontecido esse contato, esse acordo que se faz com o juizado no sentido da formação, né? Todo pai e mãe que entra na lista de adoção, então ele tem que passar pela formação que o Instituto Filhos dá. Uhum. Né? Essa formação se dá tanto de uma forma individualizada com as psicólogas e com a advogada, tanto quanto de uma forma coletiva. Então, acontece a cada mês uma palestra para, digamos assim, contemplar a diversidade de questões relacionadas à adoção. Claro. Então, todas as segundas, todas não, perdão. A cada mês tem uma segunda-feira, então, com palestras que fazem esse debate, que é a oportunidade que os pais têm de conversar, de trocar, de tirar dúvidas a respeito do tema. Nós temos uma infinidade de vontades, assim, de outros projetos, mas a gente não está tendo perna para isso, né? No sentido econômico. A gente estamos tentando angariar recursos, mas a gente sabe que tem sido bastante difícil. Uma boa parte do trabalho do Instituto Filhos se dá mesmo, de forma voluntária. Uhum. Né? Nós estamos até requerendo ajuda, né, de quem quiser nos ajudar, pode nos telefonar, fazer uma visita ao Instituto Filhos, que a gente está muito aberto a parcerias também. Aqui, voltando nas ilustrações do livro, nós temos uma bem provocativa no sentido que coloca lado a lado 2 jovens, um é negro e outro é branco. Que também há essa questão de muitas vezes a dificuldade da criança entender como é que ele não é da mesma cor do pai, ou o pai ficar receoso de adotar uma criança, vamos supor, ele é negro, vai adotar um branco, ou ele é branco, vai adotar um negro. Estão tentando fazer aqui de uma forma hipotética para não dar juízo de valor nenhum. Mas o fato de ser diferente, ou até nem só a cor da pele, mas às vezes as feições ficam tão diferentes que a criança tem aquele receio, será que ela vai se reconhecer mesmo com seus pais adotivos? Como é que fica na cabeça dela depois? Se vai procurar o pai biológico, se o pai biológico não quer. Então eu achei bem provocativo aqui essa ilustração. Gostaria que tu comentasse também a respeito dessas incongruências que a gente chama de fenótipo, né, que é a aparência no processo de adoção. Sim, muito bem colocado, Fábio. Qual seria o nosso objetivo principal com esse livro? Seria a questão de desmitificar os processos da adoção, né?
Dentro disso, se procurou, então, trabalhar o mais possível uma diversidade de famílias Aí a gente entra na questão de gênero, a gente entra na questão... Também tem um casal homoafetivo que adota, tem uma mãe solteira também, adotante, né? Então, a gente tentou colocar uma diversidade de famílias e de possibilidades de adoção, né, que pudesse contemplar, então, a sociedade como um todo. Então, de uma forma mais subliminar, nós poderíamos dizer que o livro também trata da diversidade que se dá em torno das famílias e do cuidado às crianças, né, colocando como ênfase principal que a criança é o foco, né, o cuidado na criança, o cuidado para aquela criança que necessita de amparo, né? E também colocar a questão importante de que é legal que a gente pense na adoção de crianças mais velhas. Tentar pelo menos minimizar essa questão de que a maioria das pessoas pensa só no bebê, pensa só em adotar o bebê, né? Não, o bebê é importante também, que ele seja adotado, mas tu tem inúmeras crianças de 5, 7, 9 anos, né, que estão nos abrigos e que também merecem uma oportunidade de vida, né? Claro. Então, eu acho assim, quem tiver o acesso ao livro vai poder observar, vai poder ter, digamos assim, muito mais claro essas histórias de vida, né, enquanto... pela diversidade de contextos e de situações que a gente tem no dia a dia. E aí tu pode dizer até que um público interessante também é o público dos professores, por exemplo. Que o professor ele está em contato direto com a diversidade, né? Por exemplo, com uma criança negra numa turma que é predominantemente branca, né? Ou com uma criança que tem os pais homoafetivos, tem 2 pais, por exemplo, que é um caso bem interessante que está relatado no livro, né? Ou tu tem uma criança que tem um relato muito bacana de uma mãe também, que o filho é cadeirante. Então ela teve teve muita dificuldade de conseguir escola para essa criança, né? A propósito, o cadeirante está aqui na página 109. Eu estava folheando aleatoriamente para pegar as ilustrações e ficou bem bacana aqui também. As ilustrações elas são simples e pontuais, mas geram um conceito. Uma breve folhada eu consegui pegar ali a diferença envolvendo 2 meninos numa mesma família de cor diferente. E aqui o fato do cadeirante, que também há aquele preconceito, né? Da criança, às vezes, que tem deficiência. Então, aí o sujeito vai preferir adotar uma que não tenha. Quer dizer, vocês geram conceito aqui. Uhum. Por isso que o livro dá para dizer que ele vai além da questão da adoção. Exatamente. Porque ele faz um debate que se dá em torno da sociedade e da diversidade, né? E quando eu, por exemplo, que participei pela primeira vez do ENAPA esse ano, que eu ouvia os debates que aconteceram lá com os grupos de adoção, tu consegue entender assim que é interessante não só para o público que adota ou para filhos adotivos, mas são debates que se estendem à questão da família, a questão dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos sociais. E aí a adoção faz um debate interessante que diz que o cuidado às crianças é um problema de toda a sociedade, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração que a minha mãe trabalhou muito cedo e eu fui cuidada, na época tinha muitas mães ainda que trabalhavam em casa, que cuidavam dos filhos, e eu fui cuidada pelas vizinhas, sabe? Então, o que acontecia? Tinha uma noção de pertencimento que talvez a gente deva voltar atrás, né? Que é essa questão assim, de que as crianças, elas merecem o cuidado de todos nós. E não só a gente ter essa ideia de que a gente deve cuidar das nossas crianças exclusivamente. É claro que sim. Mas também tem um olhar para que essas crianças, por exemplo, que estão nos abrigos, que elas tenham a oportunidade de viver melhor,
de ter o cuidado de alguém, né? Tem um caso muito interessante de uma menina, só te... Claro, claro. Não, te falando assim, eu tenho a história de uma menina que foi adotada com 16 anos, que é uma guerreira, assim, é uma história linda demais, sabe? E raro, né? Como tu falaste, tem esse tabu da idade, né? Isso. Os pais têm aquela imagem, bom, se eu criar desde cedo, talvez a adaptação seja mais fácil, mas também não atenta para as dificuldades que uma criança, ali, um pré-adolescente já está enfrentando por não ter a estrutura familiar. Né? Isso. Então ela foi adotada já com 16 anos, o casal muito bacana. Tiveram inclusive que recorrer judicialmente porque eles eram muito jovens, os pais, né? Tinham em torno de 30 anos, tem que ter uma distância ali de idade entre o filho, né, o filho adotivo e os pais. Mas assim, hoje ela está muito bem, está muito feliz. E uma das questões agora, aproveitando essa oportunidade, é de que a maioria dos filhos, e alguns pais também relatam isso, que os pais deixem de pensar que aquela criança ela também tem a sua própria vida, ela também tem a sua própria identidade, né? E que muitas vezes até o pai biológico, a mãe biológica, acaba colocando na criança toda uma expectativa. Né? Muitas vezes coloca aquela expectativa e não percebe que a criança tem a sua identidade, que ela tem os seus desejos, que ela tem as suas vontades, né? E que é um encontro dos dois lados, que o pai escolhe aquela criança de alguma forma, a mãe escolhe aquela criança para adotar, mas aquela criança também precisa de um tempinho, sabe? Porque ela passou por não deixa de ser um trauma, né? Pelo fato de não estar mais com a sua família biológica. Ela precisa de um tempinho para curar as suas feridas internas, né? E que os pais também consigam perceber isso. E isso também se estende às demais relações, né? Deixa eu te colocar alguns pontos controversos que volta e meia podem acontecer. Como é que funciona na prática, na maior parte dos casos que tu tens verificado, que no livro dá para ter uma noção, mas antecipando para quem nos acompanha, a relação da criança com a família biológica. Há aquele caso em que o filho adotivo reconhece os pais adotivos, é apresentado mais adiante aos pais biológicos, só conhece e mantém uma relação amistosa, digamos assim, também com os pais biológicos. Mas como é que se faz no caso em que daqui a pouco a criança nega o contato com os pais biológicos ou o contrário, em dado momento ela pode se interessar mais pelos biológicos do que por aqueles que o criaram no período adotivo? Como é que funciona para resolver esses dilemas no processo adotivo? Olha, essas questões talvez fosse interessante consultar a advogada a Roncarelli, né, que a gente tem lá no Instituto Filhos. Claro. Mas o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, a situação acontece em segredo judicial. Né? Quer dizer, o histórico que a criança teve anterior à adoção fica em segredo. E pelo que eu sei, quando a criança for maior de idade, aos 18 anos, se ela tiver interesse, ela pode fazer esse resgate, né? Isso tudo conversando com os pais, é o que eles falam muito, né? Então, ela pode fazer esse processo se ela assim tiver vontade, né? E isso também é um dos projetos, uma das questões que são trabalhadas nesses encontros no Instituto Filhos, né? Para que os pais possam ter esse apoio, esse amparo de como lidar com essa criança. E uma das questões que se ressalta muito e que está bem claro no livro é de que a criança tenha contato com a verdade desde o início. Mesmo que ela aparentemente não saiba o que está sendo dito, que ela ainda é um bebê de colo, né? Mas que ainda assim se fale com ela sobre essa questão de que ela não nasceu da barriga daquela mãe, mas que aquela mãe a ama da mesma forma, né? E que se cuida e se preserva essa mãe biológica também que colocou a criança para adoção.
Então, são debates interessantes que, como eu disse antes, se ampliam e colocam tabus sociais, né, e familiares, e que são necessários para essa discussão. Por isso que eu considerei uma ideia muito boa da mentora do Instituto, que é a Shirley Omizolo, né, que foi ela que teve, a Marta, né, que é a presidente da entidade, e o grupo, a equipe do Instituto Filhos teve essa ideia justamente porque essas dúvidas são recorrentes, Fábio. Claro. O que a gente percebe é que é muito recorrente, são muito recorrentes essas dúvidas. E quando se fala da adoção, sempre se fala em questões de segredo. Quando a gente vai olhar para trás, a gente tem que respeitar percebe... a intimidade dos atores que estão envolvidos no processo também. Né? Uhum. É compreensível que tenha isso. Né? Isso. E se teve muitas histórias em torno da adoção. A mídia, às vezes, não fala do tema de uma forma muito bacana, né? Às vezes coloca um certo preconceito, né? Mas ela é uma criança, a criança que está no abrigo, a criança que foi adotada, ela tem o direito de ser feliz, né? Ela tem o direito de uma vida, de ter educação, de ter amor, de ter uma família que acolha. Uhum. Né? E é interessante, olha só, porque é um tema que tem sido, que a gente chama do inconsciente coletivo, e as pessoas vêm falando sobre isso de uma forma geral, né? Então, quando surgiu aquele programa do GNT, que é Histórias de Adoção, tem um programa bem bacana, assim, que inclusive o diretor me parece que é um pai adotante também. Quando eu vi esse projeto na TV, me pareceu interessante, e a gente já estava trabalhando com esse livro, já estava encontrando os pais, né, coletando as entrevistas, essa coisa toda. Eu digo, olha que interessante, né? As pessoas, quando o assunto tem uma importância, as pessoas acabam falando de diversas formas, né, sobre isso. Claro. Tu vê, então, teve esse projeto do GNT sobre histórias de adoção. Aí nasce esse nosso livro que se deu graças ao apoio também da editora Paulus, que nos presenteou com a impressão do material, né? E o próprio ENAPA, que aconteceu esse ano em maio, que eu me referi antes, contribuiu para que já tivesse uns 4, 5 grupos de adoção agora aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, né, que estão iniciando seus trabalhos. Então, que a gente possa fazer esse diálogo acontecer e que a gente possa dar oportunidade para que mais crianças tenham o seu lugar, né, social, seu espaço de cidadania também. Nessa reta final do programa, eu gostaria de te fazer uma última provocação. É interessante porque antes de entrar no ar ou depois que acaba o programa, as nossas conversas aqui com a equipe não terminam. Então, infelizmente não vai ao ar, mas eu quero retomar e compartilhar com quem nos acompanha um dos pontos que me chamaram a atenção quando eu concluí a leitura. Nós não temos relatos de pessoas que foram adotadas e que também adotam. E tu me colocavas fora do ar que esse é uma situação peculiar ainda, que não costuma acontecer. Por que aqueles que são adotados também não adotam? Bom, essa segunda fase, que são dos filhos adotivos que dão o seu depoimento, primeiro elas são muito importantes até para que os pais que tenham as crianças pequenas possam ler aqueles depoimentos e ver em que medida podem acertar, claro, né? Acertar aquilo que os pais não conseguiram fazer. Mas o que acontece? No meu entendimento, aqui a Ana falando, eu acredito que sempre uma geração quer fazer diferente da geração anterior. Então, tem um determinado momento que eu pergunto a esses filhos adotivos se eles têm interesse de adotar. E a grande parte deles diz, eu gostaria também de ter filho biológico. Eles não descartam a ideia de adotar, eles também querem adotar, mas eles têm essa curiosidade de ter o filho de forma biológica. A experiência que eles não tiveram na prática, digamos assim. Isso, porque justamente a gente tem vontade de fazer alguma coisa que a gente não teve na nossa infância, né, em geral.
Isso é comum para qualquer pessoa. Ou seja, ele é um filho biológico de alguém, evidentemente, mas não conviveu. Digamos, a experiência pai e filho se dá de forma adotiva. E daí daqui a pouco essa pessoa vai tentar recorrer à sua experiência pessoal como pai, aí do ponto de vista biológico. É interessante. Tá? E eu acredito assim que a questão da existência, a questão da nossa origem, ela é muito importante, sempre. É a identidade, né? A gente se torna seres incompletos de uma forma... A gente nasce de uma forma incompleta. A gente sempre tentando nos preencher, entre aspas, tentando encontrar sentido à nossa existência. E muitas vezes as pessoas acabam buscando essa referência pelo viés da história de sangue, da história genética. Mas a gente tem toda uma história, que é uma história coletiva, e que é uma história que se dá pela diversidade, e que talvez um dos recados do livro também seja esse, né? Que nós somos importantes uns para os outros, e que, por exemplo, as crianças, não importa a cor da pele do pai que vai adotar, não importa a orientação sexual do pai que vai adotar, não importa se é só a mãe que vai adotar ou se é só um pai que essa criança vai ter, mas se ela tiver amor, exatamente, ela vai construir os seus passos para o futuro, né? Ela vai conseguir ser uma pessoa legal, ela vai conseguir ter possibilidade de sonhar também. Ana Cardoso, nós estamos na reta final mesmo. Eu quero tomar essas tuas considerações como as últimas. Te agradecer imensamente. Livro que foi pauta aqui do Café com Letras, Encontros Possíveis, História de Amor e Cuidado em torno da adoção, com ilustrações, nunca é demais citar, ilustrações de Anne Lorande Panho. Olha, foi uma honra mesmo, fica essa dica de leitura e reforçando o convite também que no dia 8 de dezembro, no próximo 8 de dezembro, às 18h30, já está passando também no nosso GC, na Livraria do Arco da Velha, o lançamento oficial para toda a comunidade caxiense dessa bela obra construída por ti, a partir de todas as experiências do Instituto Filhos em Caxias do Sul. Muito obrigado. Eu que agradeço. O público, se quiser nos procurar, São Pelegrino, Coronel Flores, 391, sala 802, a gente está lá. A gente tem um site também do Instituto Filhos, temos uma página no Facebook, quem quiser nos adicionar, mandar recados, enfim. E a gente espera vocês, então, na Livraria do Arco da Velha, dia 8 de dezembro agora, quinta-feira, que inclusive é o dia de Nossa Senhora Conceição. Às 18h30, né? 18h30, tá marcado aí. Que é considerada um mito de uma grande mãe que acolhe uma imensidade de crianças, né? E que a gente possa acolher essas crianças que estão aí para adoção e que a gente possa, principalmente, pensar e abrir o coração para perceber que cuidar das crianças é uma responsabilidade de todos nós. Acho que é isso. E obrigada, Fábio. Obrigada a todos. A honra foi toda nossa. Te agradeço novamente. Acabamos de conversar, então, com Ana Cardoso, ela que nos trouxe a obra Encontros Possíveis, Histórias de Amor e Cuidado em torno da adoção. Fica essa dica de leitura no Café com Letras desta semana. E, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.